Vamos bendizer o Senhor! Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Amados irmãos, ouvintes em Cristo Jesus o Senhor, vamos receber a palavra do Senhor aos nossos corações, para a sua vida e também para a sua família. O nosso texto de hoje está lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos proceder à leitura dos versos 12 a 17. Colossenses, capítulo 3, você que quer acompanhar em casa, dos versos 12 a 17. Escrito está: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e seres agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com brasa viva do teu altar. Fala, Deus, meu Senhor, estamos prontos ao teu mandar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, queremos refletir nesta tarde abençoada do Senhor, neste primeiro dia do mês de outubro do ano de 2022, sobre o tema Atitudes e Virtudes para a Vida Inteira. Atitudes e virtudes para a vida inteira. Hoje tem muita gente perguntando o que eu faço para me preparar para o dia de amanhã, o dia das eleições nacionais, onde teremos aí as eleições para presidente, para senadores, para deputados estaduais e distritais e também para governadores. E alguém continua a perguntar qual deve ser a minha atitude e a minha escolha. Deus quer falar um pouco sobre essas inquietudes, mas também quer falar hoje sobre atitudes e virtudes para a vida inteira. Primeiro, você deve saber o que está escrito em Romanos, capítulo 13, verso 1, que diz: todo homem seja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Todos aqueles, amados irmãos, que estão hoje no poder e que serão substituídos ou permanecerão no poder, foram instituídos por Deus. Assim diz a palavra do Senhor, porque a sua vontade só tem dois sentidos. O primeiro é a vontade decretiva, aonde Deus estabelece, Deus quer que aquilo aconteça e nada pode se opor. Ou a vontade permissiva, onde Deus permite que as coisas aconteçam. Um exemplo clássico desse é o exemplo do rei Saul. Quando Samuel, o povo, havia escolhido Saul para ser o seu rei, e Samuel então buscou ao Senhor,
dizer o povo agora quer ter Saul como rei, porque até então quem era o rei, quem era o Senhor, quem dirigia o seu povo era o próprio Deus. E Deus então pediu que Samuel fosse lá e avisasse aquele povo das consequências, das atitudes que Saul iria ter, dos resultados negativos, dos problemas que aquele povo iria enfrentar com essa escolha. Samuel foi e voltou e disse: o povo quer um rei. Então Deus disse para ele: Samuel, por que ficas assim? Dê a eles então o rei que eles estão pedindo. E nós sabemos das consequências do que o povo de Israel sofreu com a escolha do rei Saul, que era a sua vontade, mas não a vontade de Deus. Então, amados irmãos, muitas vezes Deus nos permite uma escolha nefasta, não porque Ele quer, porque pessoas às vezes escolhem isto, diferente da escolha de Davi, um homem segundo o coração de Deus, e também diferente da escolha de Salomão. Foram os 3 reis que reinaram 40 anos cada um sobre o povo de Israel. Eu quero também que você saiba que não há oposições para Deus. Qualquer pessoa que faça qualquer coisa, os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser mudados. A vontade do Senhor sempre se cumpre. Segundo, amados irmãos, você precisa orar pelo Brasil e por todas as autoridades, para que se cumpra a vontade de Deus. Afinal, é Deus que as vai escolher. Ore por esta nação. Ore, passe este sábado orando. Antes de sair de casa, ore ao Senhor. Ore pelas autoridades. Ore por esse país, amados, para que verdadeiramente a vontade do Senhor, conforme Ele mesmo estabelece, seja manifesta nesse país. Por fim, ou ainda assim, você deve conhecer a vida passada e os frutos vindos dos candidatos que serão por você escolhidos. E saiba, como nós já falamos hoje no momento Bálsamo e Mel, quem não deu frutos durante a vida inteira, também não poderá dar frutos quando já está na velhice, né? Quando já chegou um determinado tempo da sua vida. Amados, as atitudes e virtudes que Deus nos ensinará nesta tarde não somente servirão para amanhã, para as eleições. Não servirão para essa semana que se inicia o mês de outubro, nem para o mês de outubro, nem para o ano de 2022. Mas servirão para todos os anos da sua vida, para que você as tenha e as pratique. Em nome do Senhor Jesus, em sua vida, em sua família, em tudo que você fizer. Amados, eu vou tirar tudo da palavra do Senhor. Então, se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe comigo as atitudes e as virtudes. Esse texto aparece 4 verbos muito fortes quanto a isso que Deus quer falar ao nosso coração nesta tarde. O primeiro está lá no verso 12, quando a palavra diz revesti-vos. Eu quero dizer que revestir não é como você pintar uma parede e depois revestir com uma outra cor e tinta. Não é como você tiver um piso e de repente você quer mudar e fazer um revestimento no piso. Revestir, eu quero que você compreenda, quando Deus diz revestimos, Ele quer falar como se fosse a pele. Isso. E a pele não pode ser removida. A pele é constante. Para todo lugar que você vá, tudo que você faz, tudo que você pensa, você não tira a pele. E ainda que com o decorrer do tempo que ela possa modificar, você continua com a mesma pele. Isso é revesti-vos. E então Deus diz, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia. Nós precisamos ser misericordiosos, amados. Sempre.
de bondade. Nós precisamos ser bons uns para os outros. A Bíblia diz que sempre que depender de vós, tende paz um para com os outros. A bondade não é uma virtude que algumas pessoas a têm. Todos nós temos. Todos nós podemos ter, porque servimos a um Deus bom. Ele também diz, revestivos de humildade. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Precisamos ser humildes, não somente com relação a Deus, para que em tempo oportuno Ele nos exalte, mas podemos e devemos ser humildes uns para com os outros. E Ele ainda diz de mansidão. Tem muita gente com pavio curto por aí, principalmente nesta época, mas Deus nos aconselha, nos orienta e nos pede e que nos revistamos de mansidão. Mansidão, amados, é o controle absoluto de que você não perca a dimensão daquilo que Deus manda você fazer e exacerbar-se na sua própria vontade. Enfurecer-se porque você recebeu um posicionamento contrário, uma palavra forte que você não gostou. E ainda diz de longanimidade. Jesus disse, quem que tiver pedir para andar 1 milha, anda 2 com ele. Sejamos longânimos. Longanimidade é estender, é não ser pavio curto, é dar uma nova oportunidade, é dar uma nova chance para aqueles que estão ao nosso redor. Não passar a dizer, não, isso aí não tem mais jeito, eu vou me afastar, eu vou fazer, eu vou ou separar, eu vou excluir. E todas estas coisas que nós estamos a escutar, Deus está dizendo, revestivos com uma pele, como já foi dito. Assim sendo, você não é bom numa situação específica, você não é longânimo numa situação específica, você não é misericordioso quando uma situação de uma pessoa possa te requerer. Essas qualidades e essas virtudes devem estar todos os dias em todas as situações da sua vida. E continua o texto no verso 13, também com um verbo forte que diz, suportai-vos. Suportai-vos uns aos outros. Precisamos, amados, às vezes apontamos tanto com o dedão para frente, né? Esquecemos que tem 4 dedinhos que apontam para nós. Achamos tantos defeitos, né, amados, nas pessoas, né, que estão ao nosso redor. Mas temos dificuldade e ausência de consciência de olhar para os nossos próprios defeitos. Precisamos, amados irmãos, suportar uns aos outros. Às vezes falamos tantas coisas de pessoas até que vivem conosco e nunca escutamos o que essas pessoas pensam de nós. Ninguém é perfeito. E aquele que foi perfeito, o agrediram, o machucaram. Chamaram ele, inclusive, que ele fazia milagres por Beelzebu. Bateram e levaram ele até a cruz. Aquele era perfeito. Todos nós, cada um de nós temos defeito. Cada um de nós temos coisas que precisamos mudar e melhorar. Por isso, Deus nos recomenda neste dia especial, neste início de mês, amados. É tão bom o primeiro dia do mês para a gente começar a fazer novas coisas e deixar coisas velhas para trás. Suportai-vos, perdoai-vos mutuamente. Mas, pastor, eu não posso perdoar este irmão, este amigo, esta amiga. O senhor não sabe o que ele me fez. O senhor não sabe o que ele disse, o que ela disse. Eu quero te dizer que você não sabe é aquilo que você fez para Jesus Cristo. Às vezes, durante grande parte da sua vida, e ele sabe o que ele fez, Jesus Cristo, não jogou no seu rosto, não. Ele te perdoou. E sabe o que mais que Jesus Cristo fez com todos os teus tropeços? Além de te perdoar, ele esqueceu. Porque ele diz dos seus pecados, não me lembrarei mais. Eu quero que você saiba nesta tarde que não existe nada, absolutamente nada que alguém possa ter te feito, ter te falado, ter te acusado, que você não tenha feito em maior grau para o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para Deus, amados, não há. Por isso, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Continua o texto, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós.
A oração do Pai Nosso, eu vejo tanta gente falar de manhã no almoço e é tão ensinado. Mas lá está escrito: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É isso que está dizendo agora, que Deus está falando no teu coração. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amados, virtudes, atitudes. Coisas boas todos os dias. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Se você entrar numa sala fechada onde está tudo escuro e acender uma pequena lâmpada, o único local que você vai conseguir enxergar naquela escuridão é onde está a lâmpada. Isso quer dizer que trevas é ausência de luz. Não importa que você diga, mas ninguém faz, e você faz. Porque você fazendo, você terá outras pessoas dizer assim: por que ele é assim? Por que ele procede assim e eu não consigo? E talvez tu te pergunte: como é que eu faço para me ser igual a você? Nós somos sal da terra, amados. O sal tem duas finalidades: é não deixar estragar e dar sabor. O mundo está se estragando, amados, no pecado, na mentira, na lascívia, no adultério, indo para um caminho sem volta. Nós precisamos, amados irmãos, estar levando a palavra de Deus também com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos, a este mundo que está perecendo. O mundo está sem sabor. O índice de suicídios aumentou substancialmente. As pessoas que se suicidam, não é que elas queiram morrer, não. Elas querem viver, mas não encontraram soluções para as suas vidas. Por isso acham que esta dor que não se consegue resolver, a melhor forma é tirar sua própria vida. Perdoe, amados. Quando você perdoa alguém, o primeiro a ser alcançado é você. E quando você não perdoa alguém, que você fica com ódio de alguém, é como se você tomasse um cálice de veneno, esperando que o outro morra. Morre. E você diria: pastor, isso é uma loucura. Como é que eu posso tomar veneno esperando que o outro morra? Assim é a ira, assim é a ausência de perdão. E Paulo continua, amados irmãos, a dizer: acima de tudo, porém, esteja o amor e o vínculo da perfeição. Se todas algumas coisas dessas falharem, ame o teu próximo, ame aquele que te ofenda, porque Jesus diz para nós amarmos os nossos inimigos. Eu sei até que nós temos problema de amar os nossos amigos, às vezes até o marido, a esposa, o filho, não é verdade? Mas Jesus quer estender este amor incondicional da mesma forma que ele nos amou. Cristo não nos amou porque tínhamos muitos méritos. Cristo nos amou apesar dos nossos deméritos. Cristo nos amou, como diz a sua palavra, quando ainda éramos pecadores, amados. E o amor que nos une é o vínculo da perfeição. Não haveria salvação se Deus não tivesse nos amado na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Por isso, João 3,16, assim o diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, para todos aqueles que nele crer, não pereçam, mas tenham a vida eterna. É muito mais fácil, né, amados, odiar do que amar, porque não precisamos de nada, né, amados? Odiar te adeia de qualquer maneira. Mas quando a gente ama, tem que ser paciente, né? Tem que ser longânimo, amados. Tem que ser humilde. Tem que converter, tem que suportar muitas coisas, né? Mas ao mesmo tempo que achamos que estamos suportando o outro, ele também, de alguma forma, está nos suportar. Terminando, amados, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados. E por fim, verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Qualquer dúvida que você tenha, procure a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não posso procurar um pastor, um amigo, alguém que conhece? Sim. Depois confirma se aquilo que ele te disse está na palavra de Deus. Amados. É a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E por fim, o verso 17 diz: e tudo não tem exceção. Diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação,
Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Que tu esteja agora acolhendo, mudando, recebendo esta palavra do Senhor. Em novas atitudes, amados irmãos, em novas atitudes, para começarmos o mês de forma diferente, mas também com novas virtudes, revestindo-se de todas essas coisas. E não deixe de orar. Amanhã será um grande dia, eu sei disso, um grande e maravilhoso dia, onde Deus não será pego de surpresa, Ele já sabe de tudo. Então faça a tua parte, que é fazer a vontade do Senhor. Que Deus possa te dar um sábado maravilhoso e um domingo maravilhoso. Oremos, maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pelos teus ensinos. Obrigado por essas virtudes, Deus, e essas atitudes, que elas devem estar em nós, não somente porque amanhã é eleição, porque nós somos teus filhos, nós precisamos de mudanças, nós precisamos de recomeços, nós precisamos de portas abertas, Senhor. Alcança agora teu filho e a tua filha que está precisando, Senhor, que antes da eleição e depois da eleição, se ela não tiver estas coisas, a vida continuará a mesma para ela. Alcance agora, renove a nossa fé, o nosso amor e a tua esperança em nossos corações. Toma esta nação chamada Brasil. As autoridades são constituídas por ti, mas nos orienta a fazer a nossa parte, que conheçamos essas pessoas, Deus, e que ouçamos a tua voz para cumprir a tua vontade, Deus. Nós te agradecemos por tudo, por esta tarde abençoadora, em nome do seu Filho Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Como será o futuro do nosso país?